Eu comecei a escrever artigos de opinião em 2002 e o Sócrates chegou ao poder em 2005. E portanto ele atravessa boa parte da primeira fase da minha vida como colunista. E ele, quando chegou em 2005, era um tipo com muitas qualidades políticas, muito decidido. E eu também não vi praticamente nada do que está escrito nesse livro. Portanto, este livro faz uma recolha grande daquilo que é o percurso do Sócrates. Mas eu, em 2005, eu estava como qualquer cidadão português e depois, durante cerca dos 2 primeiros anos do seu mandato como primeiro-ministro, daquela primeira maioria absoluta que ele conquistou em 2005, fiquei muito impressionado porque de repente tinhas um homem de esquerda, socialista, com parecia ter uma vontade reformista. Enfrentava a classe dos professores, também tentava fazer reformas na área da justiça. E esses 2 anos, eu, com muita gente à direita, ficou agradavelmente surpreendido. Depois começaram a surgir, ali por volta de 2007, o caso da licenciatura. E depois esses casos vieram em acumulação. E eu comecei a escrever coisas, a dizer, mas esperem lá, este senhor não tem estrutura ética para ser primeiro-ministro. Isto são demasiados casos, estas histórias são muito mal contadas. Mas isso em que data? Isso começou. O primeiro grande caso pelo qual ele é atingido é em 2007 pela história da licenciatura. É uma licenciatura, uma falsa licenciatura que ele faz na Universidade Independente. Mas, incrível. Mas tu já aí começaste a... Sim, em 2007. Não tem o caso da licenciatura não é um caso muito grave, não é um caso de corrupção. Isso. Mas as explicações que ele dava e a forma como ele se explicava, a indignação, aquilo tudo chegava mal por todo lado. E depois os casos começaram a acumular e também começaste a olhar para os casos que já estavam para trás, que começam outra vez a emergir nessa altura, que tinham sido desvalorizados na altura da campanha eleitoral de 2005. E aí eu rapidamente percebi, isto é impossível, não é? Isto não pode ser, este senhor não tem calibre para ser primeiro-ministro, ou não tem estrutura ética para ser primeiro-ministro de Portugal. E eu continuei a escrever de forma muito acesa sobre ele. Ele em 2009 processou-me mesmo, por causa de um artigo de opinião. Isso é vencer na vida, cara, ser processado pelo Sócrates. Foi isso. Eu gostava muito de entrevistar ou fazer uma conversa com o Sócrates. Gostava mesmo. Então, olha, convida, pode ser que ele te aceite. Convidei, mas ele não quer, não é? Pois, eu não acho que ele é esperto. Mas eu não quero, era só curiosidade, ou seja... Não é para fazer armadilhas nem nada, era mesmo a curiosidade pela persona. Mas é cansativo. Há uma frase que eu costumo dizer, há uma frase maravilhosa para mim nesse livro, que infelizmente não é minha, é de alguém que não quis identificar-se e que está escrita num perfil dele que eu acho que descreve o Sócrates na perfeição, que é: ele só é espontâneo quando se distrai. E eu acho que o Sócrates é mesmo isso. Acho que tudo nele é construído. Verdadeiramente, o seu próprio nome é construído. José Sócrates são 2 nomes próprios. O apelido dele é Pinto Sousa. Ele também tinha, o pai dele também se chamava Pinto Sousa e também era engenheiro na Covilhã, era arquiteto na Covilhã e era do PSD, curiosamente, e tinha também atividade política. Então ele para se distanciar, imagino eu, deixou cair o Pinto Sousa e ficou esse José Sócrates, são 2 nomes próprios. E toda a vida dele é uma construção. E portanto eu não sei se ele neste podcast, este é um podcast, a própria maneira como tu falas e abordas é dada à desconstrução, não é? Tu vens para aqui mais ou menos eu acho que ele tem capacidade de lidar comigo. Eu não sei se passa bem. É um bocadinho como o Ventura. Se calhar tenho um pé atrás. O Ventura, quando está aqui, não largou a pele de político, sabes? Não. Nota-se que ele está em performance constante. Isso é uma das coisas que me irrita muito no Ventura. Eu dou muito mal com pessoas que estão em que tu não vês, tens a sensação que estás 2 horas a falar com ele e que ele mostrou muito pouco de si próprio. Os políticos todos têm que fazer isso, mas às vezes é demasiado. E o Sócrates é isso. Eu acho que o Sócrates, todo ele é construção. E então eu comecei a escrever sobre ele, e de forma bastante acesa, porque eu tenho um estilo de escrita assim muito musculado, digamos assim. E portanto, muita gente, ele teve imensos defensores, e para mim teve defensores muito para lá do tempo em que era defensável defendê-lo. Ou seja, eu acho que quando chegaste a 2009 e tiveste as eleições de 2009, já ninguém tinha desculpa para não perceber quem é que aquele homem era. E tu tiveste uma carrada imensa de gente, o PS todo atrás dele, a apoiá-lo, a desvalorizar os casos e os casinhos, a tralha que aparecia. Quer dizer, a própria Manuela Moraguetes tinha sido despedida da TVI, era um jornal, na altura era o jornal mais visto do país. Manuela Moraguetes, para todos os efeitos, ficou sem carreira depois disso. Ele acabou com a carreira dela. Tu és de certeza.
Nem que seja acreditar no materialismo. Sabe, Não é? eu durante muito tempo. Todos nós somos crentes em alguma coisa, porque temos de ter uma visão do mundo. Não, Sabes o que eu quero sim, dizer? com certeza, sim. Pronto, então também a acho que pergunta sim. foi boa. E eu acredito que aqueles, se não tens este Deus, vais arranjar outro. Tens outro. Tens outros deuses. Exatamente. E sim, não consegues viver sem esse tipo Nem de que seja o Deus do materialismo. Nós viemos. Exatamente. Quando o pessoal diz assim, nós viemos do nada. Sim, sim. E depois dizemos, nós viemos do nada, nós vamos para o nada. Eu digo, ok, então o teu Deus, tu saíste do teu Deus e vais para o teu Deus. Isto é muito parecido com o que eu estou a dizer. Sim. Epá, eu durante muito tempo, quando me perguntavam, eu dizia a melhor classificação que eu encontrava é que eu era um católico ou um cristão ateu. Ok? Queres explicar? Então, Porque o tema da espiritualidade da religião é o meu tema favorito. sim, mas hoje em dia já não. Acho que já arranjei pelo menos umas palavras emprestadas que é melhor do que isso. E eu Ok. acho que hoje em dia fui evoluindo. Mas antes de evoluir para o que foste evoluindo, Sim. podias só explicar o que é esse conceito inicial? Isso tem a ver um bocado com a minha biografia. Eu penso que tu também te batizaste muito tarde, não foi logo em criança? Não, fui batizado na Igreja Católica, mas depois eu batizei-me mais tarde já Sim. com um propósito consciente. Sim, evangélico. Sim, podes dizer. Tu és exatamente o quê? Eu não sou nada. Mas quando te batizaste tiveste que ser. Não tive. Então, que ser. batizaste-me em alguma. Batizei-me por pessoas, mas eu não acredito que, por exemplo, a minha visão, e aí há uma diferença entre o catolicismo. O catolicismo acredita que a Igreja Universal é uma estrutura organizada por homens específica num Certo. sítio de espaço de tempo, certo? Sim. Eu acredito que a Igreja de Cristo é uma coisa que está espalhada por muitos sítios diferentes, por muitos tipos de pessoas diferentes, e ninguém sabe onde é que elas realmente estão. Sim, mas eu estou mais contigo. Sim. E então isso significa que o sítio onde eu sou batizado não é relevante para mim. É relevante a crença do que é que esse batismo significa. Sim. Que para mim o batismo é um testemunho público de que tu acreditas que Jesus é o Deus Salvador Sim. e tu queres testemunhar que aceitas essa salvação Certo. e que a partir daí queres ser seguidor de Cristo. Por isso, quando me perguntas o que é que tu és, eu sou seguidor de Cristo. Certo. Isso sou. Sim, Mas não tenho- mas isso eu também. Mas não tenho religião. Mas, por exemplo, Também tenho mais subscreveria interesse por religiões. Por exemplo, gosto de ir à Igreja Católica, gosto de ir à Igreja Ortodoxa, mas onde eu penso que aprendo mais é numa igreja tipo que seja evangélica, tipo como os americanos, tipo uma igreja batista, Sim. muito baseada na Bíblia. Seria Certo. o sítio onde eu acho que é mais produtivo para mim, onde aprendo mais, onde Sim. evoluo mais Sim. e onde consciencialismo sobre esta realidade Sim. mística. Sim. Enfim, eu fui batizado, mas e depois eu fugi da catequese quando era mais novo e eu também gostava muito de pensar sobre estas coisas desde muito novo, não sei bem com que idade, que 12, 13 anos. Eu também. E portanto comecei logo, eu afirmava-me um profundo ateu nessa altura, achava que aquilo não fazia nenhum sentido. E depois tive um professor de moral, na altura toda a gente ia às aulas de religião e moral, que foi muito marcante para mim. E portanto, e depois atravessei, também há uma comunidade no sul de França chamada TZ, que é uma espécie de comunidade monástica, mas é ecumenista. E comunista, sim. Mas estavas em França? Não estava cá, mas o que se fazia era aquelas coisas que os miúdos adoravam, não é? Apanhavas um autocarro e ias daqui até a França e depois ficavas uma semana nessa comunidade. Aliás, eu continuo a fazer isso com os meus filhos hoje em dia. É um sítio muito importante na minha vida e felizmente também já para a minha família. Mas isso é uma comunidade muito simples. Aquilo tem 3 orações por dia, baseadas em cânticos muito repetitivos e muito simples, e é uma espécie de evangelho ali levado ao osso. E depois de reflexão bíblica, exatamente. Portanto, é uma coisa bastante assim, não é nenhum movimento, porque eles depois dizem para as pessoas para voltarem para as suas paróquias e portanto não é nenhum movimento New Age, nem nada parecido. Isso. Mas é um sítio muito importante para mim. E eu aí, pela primeira vez, fui confrontado com uma coisa que para mim foi fundamental, que é a minha primeira aproximação à religião foi totalmente estética. Estética era, isto é tão bonito que alguma verdade tem que ter. Curioso. Não tinha a ver sequer com uma dimensão ética, porque o canto e o imperativo Mas quando estás a falar bonito, estás a falar de música, estás a falar de estética visual? Não, em TZ certamente a música, são cânticos cantados a 4 vozes, aquilo é a comunidade toda canta, aquilo há um lado ali, sim, pelo lado musical, muito importante, mas eu sempre tive uma grande sensibilidade para as palavras e até uma sensibilidade literária. Portanto, não, era os evangelhos. Aquilo era extraordinário. Porque é isso que eu sinto justamente. Aquilo era extraordinário.